Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast, a Casa da Juventude Podemista aqui no Rio de Janeiro. Eu sou Michel Silva e tenho o prazer de acolher vocês aqui. Fala pessoal, eu sou Isabela Gomes. Estamos aqui com um convidado muito especial na data de hoje. Não sei se vocês já conhecem, mas o nosso convidado vai se apresentar e contar um pouquinho da história dele pra gente saber um pouco mais sobre os eventos no Rio, direito e algumas coisinhas mais. Fala pra gente. Olá, tudo bem? Então, pessoal, meu nome é Felipe Santana, para quem ainda não me conhece, eu sou advogado, né? Sou advogado especialista em direito do entretenimento. Muito difícil, porque muita gente não conhece. O que é isso, a galera geralmente não conhece. Descobri hoje. Então, muita gente não conhece, é uma área realmente muito especializada no direito. É uma área, na verdade, que na cadeira de direito, durante o curso de direito, a gente não tem ali de verdade uma matéria sobre isso. Você tem que se especializa depois, através de pós-graduação, entre outras coisas. Então, o direito de entretenimento aborda basicamente esporte, lazer, cultura, várias áreas do direito. Só que eu, em especial, acabei me especializando em festas e eventos. Um pedaço desse direito do entretenimento. E aí, nesse pedaço de direito de entretenimento, eu segui minha carreira hoje. São 13 anos de escritório de advocacia voltado apenas para festas e eventos. Caramba. Né? Só trabalho com essa coisa. Eu sou nascido, né, aqui no Rio de Janeiro. Brinco, porque todo mundo fala, cara, eu sou carioca da gema. Mas como assim carioca da gema? Todo mundo fala que é carioca da gema, mas a maioria não veio ser carioca da gema. Até que é fluminense fala que é carioca da gema. Então. Aí eu falo, como é que é o carioca da gema? O carioca da gema sou eu. Eu, por exemplo, eu sou nascido no dia 17 de fevereiro, num sábado de carnaval, no centro do Rio de Janeiro. Eu sou carioca da gema, cara. Não tem como Muita dizer. coisa. Muito da gema. E foi trabalhar com evento. E fui trabalhar com evento, isso aí. Porque carioca nem gosta de festa, né? Nasci no carnaval e fui trabalhar com evento. Na verdade, fui trabalhar advogando com evento. Mas, cara, quando eu tinha 13 anos ali de idade, eu comecei a tocar teclado. Eu toquei em banda de pagode. Olha lá no fundo da minha história. Toquei em banda de pagode, banda de outros ritmos e tal. E aí, acabei servindo no quartel. E no quartel que, na verdade, eu tive essa divisão entre música e direito. Tá? Que, na verdade, eu fiz faculdade de direito porque o meu sonho era ser delegado da Polícia Federal. E depois eu falei assim, cara, meu sonho é ser advogado. Esquece delegado, esquece tudo. Advogado aqui, que é a... Batia seu coração mais forte. É engraçado, tipo... eu falo, né? Ninguém chega a lugar nenhum sem ter o apoio de alguém. Então, no meio da faculdade, eu tive contato com um professor no 7º período, que ele era advogado de direito tributário, e ele falava assim, quem aqui, falou assim, primeiro dia de aula dele, ele falou assim, quem aqui quer ser advogado? Cara, ninguém, eu acho que sim, levantou a mão. Se levantou foi 1 ou 2 pessoas. Eu, inclusive, não levantei. Falei assim, pô, advogado, ninguém quer ser advogado, todo mundo quer ser servidor público, ganhar dinheiro e... Direito é só o meio, né? Direito é só o meio de você chegar lá e ser servidor público. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer agora? Aí eu falei assim, não quero ser delegado, esquece essa parada de advogado. Aí ele falou assim, por que vocês querem ser servidores públicos? Por causa da estabilidade? Aí todo mundo, estabilidade é boa remuneração, né? Aí ele falou, não, então, olha só, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Se eu chegar em casa... Qual o teto máximo de alguém no servidor público, né? De algum profissional do servidor público, de algum servidor público. Ele falou assim, o teto máximo é o ministro do STF, sim ou não? É o que tá na nossa Constituição. Aí todo mundo, sim. Aí falou, então, se eu chegar em casa com o salário de ministro do STF, minha mulher me bota na rua. Eu falei, caraca. Nossa. Falei, um advogado falou que se ele chegar com o salário de ministro do STF, a mulher dele bota na rua. E aí, acabou a aula, eu falei, cara, tem que conversar com esse cara. Já era empresário, fazia algumas coisas, já fazia evento, fiz chopada, fiz um monte de coisa, pagode, já fiz tudo, gente. Fiz muita coisa já na minha vida. Aí eu falei, cara, vou falar com esse cara. Sou empresário, vou entender que negócio é esse. Aí, conversando com ele, ele falou, cara, eu tenho um escritório de advocacia hoje, claro, que meu pai começou esse escritório de advocacia, não sei o que. Claro, e hoje, tô sendo honesto pra vocês, chegar em casa, eu advogo no direito tributário, que é uma área do direito que realmente é bem próspera. Ele falou, cara, se eu chegar hoje em casa com um salário desse, a minha mulher bota na rua. Aí ficou brincando comigo e, cara, aquilo ali me deu um start. Eu falei, cara, deixa eu começar a pensar pela advocacia. Aí eu acabei fazendo estágio na área tributária, eu sou apaixonado por direito tributário, acabei fazendo estágio na área tributária, advoguei um certo tempo na área tributária, até encontrar meu caminho. Eu falei assim, cara, tem que ser diferente de todo mundo para poder... O advogado tem a dificuldade, né? Ele não sabe se comunicar. Você chega na porta do escritório, tá lá, direito civil. Aí tu fala assim, o que é direito civil? Direito civil? Pro cara que fez direito, ele entende, ele sabe o que tá acontecendo. Mas pra quem é leigo, o cara, o que é direito civil? O advogado não sabe se comunicar. Por isso que meu escritório não é de direito do entretenimento. É de festas e eventos.
Muito embora hoje a gente advogue na área empresarial no geral, que na verdade no escritório de direito empresarial a gente só colocou um slogan de festas e eventos e Sim. hoje a gente acabou Para abranger um pouco mais. abranger muito mais, atende diversas empresas no Brasil inteiro. Ah, muito legal. E qual foi a sua experiência mais marcante dentro do direito, assim, um caso, assim, que você fale, meu Deus do Eu tava céu, curiosa como que pra eu vou saber resolver isso? Porque a gente sabe que, assim, o ramo que você atua é um ramo extremamente difícil, né? Uhum. Você conta com vários fatores, etc, etc. Queria descobrir um pouco isso. Sim. Então, cara, vou te falar de um caso que tá acontecendo hoje dentro do escritório, que é um dos casos mais intrigantes que a gente tem no escritório. A gente teve vários, mas esse é realmente um caso muito especial, porque na verdade é uma empresa que tem sócios e esses sócios estão brigando. Se apura-se que um dos sócios tem se locupletado, vou falar até um pouco mais difícil pro povo entender, mas ai, gente, Ele tá difícil, roubando? difícil. Ah, tá, entendi. Michel vai logo na ferida, exatamente. Um sócio ganha dinheiro nas costas do outro, pra ficar mais bonito no podcast. Um sócio ganho dinheiro nas costas do outro. E aí começou uma briga interna entre eles. Esse sócio que estava levando vantagem no dinheiro, ele que estava administrando a empresa. E aí esse Sempre sócio... esses, né? Esse sócio, cara, foi afastado da empresa, tá? Foi afastado pela empresa pelo outro sócio, porque o outro sócio tem o cargo de administrador dentro do contrato social, ele acabou afastando esse cara, e depois que ele afastou, ele descobre-se que esse cara que dizia que era o dono, que é o cara que estava levando o dinheiro, que dizia que era o dono do nome da marca da empresa, na verdade não é uma outra empresa. Então você imagina, você tem um monte de loja, você imagina, olha só, tem um monte de loja com nome, e agora eu tô descobrindo que esse nome não é meu. E você pode ser processado a qualquer momento. E aí esse dono dessa empresa, essa empresa começa a receber um monte de notificação para ser processado. Só que, aí que tá, que é o grande caso, o grande boom do escritório, a gente fazendo uma pesquisa sobre essa empresa e tudo mais, a gente descobre que esse cara que anda levando dinheiro dentro da empresa, ele é sócio oculto na outra empresa. Eita. Caraca! Que loucura. Então, o cara já tem um esquema na cabeça dele montado. E ele só começou a receber a notificação depois que você saiu. É exatamente isso, gente. Exatamente. Caraca. Gente. Aí hoje, na verdade, inclusive hoje, na data de hoje, desse podcast, a gente tá entrando com uma ação judicial para poder falar sobre sócio oculto. Nossa, eu queria fazer às vezes direito de família, porque deve ser bem Meu Deus, interessante. deve ser pior ainda, né, na É verdade. quase uma investigação, né? Assim, se você quiser levar o direito, assim, como advogado, e até dica para meus colegas mesmo, cara, se você quer ser um advogado diferente, um advogado. Eu ouço muito advogado falar, cara, advocacia não dá dinheiro e tal, não sei o quê. Mas assim, qual é o esforço a mais que você faz para ganhar esse dinheiro? É muito legal porque você foi para um ramo totalmente, assim, aleatório. Inabitado. Porque a gente não costuma, você não estuda isso Na cadeira, não. na cadeira, assim, na academia, né, cara? É muito, muito legal isso. Como que foi o boom, assim, para você enveredar para Então, esse ramo? eu tenho até hoje uma empresa de carro de luxo para eventos, tá? E aí, quando eu montei o escritório de advocacia, eu sofria muito, porque é muito difícil, assim, você trabalhar com pessoa física, você vive uma montanha-russa. Cara, hoje em dia hoje eu ganho uma ação, beleza, eu tô com dinheiro, amanhã eu não ganho uma ação, pô, tô duro. Então eu vivia nessa montanha-russa, minha esposa vivia me cobrando. Cara, você tem Uma que coisa mais estável. você tem que fazer concurso público, ela também é advogada, falou assim, cara, você tem que fazer concurso público porque a gente tem que ter uma estabilidade na nossa vida. E eu falava, cara, é certo, assim, era muito complicado, times que tinham dinheiro, eu também não tinha dinheiro, era muito difícil. E aí, trabalhar com pessoa física, eu brinco, eu falo assim, cara, quantas ações vocês dois têm pra me dar no ano? Cara, no máximo, vocês provavelmente nunca tiveram um litígio na justiça. Mas se tivessem, vocês iam dar no máximo uma por ano, entendeu? Uma, duas por ano, um cara que litiga muito. Então, ela me cobrava muito isso. E aí eu falei assim, não, cara. Aí eu fiz uma pós-graduação. Aí nessa pós-graduação eu fiz em Direito Processual e Gestão Jurídica, voltado realmente para gestão jurídica. Minha intenção era abrir meu escritório. E aí lá eu conheci um professor de marketing, que inclusive é muito meu amigo até hoje. E ele abriu minha cabeça para muita coisa. E eu conversei com ele assim que eu terminei a pós e falei, cara, eu quero abrir um escritório de advocacia. Minha tese na pós-graduação foi nichos para a área de advocacia, exatamente porque eu sempre tive essa visão que o advogado não sabe se comunicar, ele não sabe falar com o cliente. Por exemplo, direito de família é fácil. Pô, direito de família, beleza, família. Tá, direito das sucessões.
Já trava um pouquinho. Já travou um pouquinho. Então, direito da sucessão, cara, a gente vai falar de herança. Vai falar de quem tá falecido. Aham. Entendeu? Cara, por que você não coloca alguma coisa? Claro, aí eu tenho que pensar aqui na hora, não vem. Mas pensar alguma coisa que fique mais claro pra pessoa que vai te contratar ali, entendeu? Sei lá, a especialista em inventário. Uhum. O cara vai entender, pô, o cara é especialista em inventário. Não precisa- Aí bota lá, especialista em direito das sucessões. Ficava muito difícil. E a minha tese na pós-graduação foi exatamente nicho de mercado dentro da advocacia. Eu vou falar até uma coisa que não deveria, mas muito advogado pode ouvir e falar assim, caramba, cara, o cara me deu uma ideia. Cara, essa ideia que vale ouro. É o seguinte, ideia de milhões, essa daqui vale. É o seguinte, Vai por pro exemplo, corte. pega o direito penal, cara, quem é especialista em direito penal? Os caras já estão há 500 anos, os grandes nomes já estão há 500 anos, os caras têm livro, o cara tem não sei... Como é que eu cheguei agora, me formei, eu vou bater de frente com um cara desse? É impossível, não tem como, assim, não tem como. A não ser que você, por exemplo, entre pra política, fique conhecido na política e enverede lá pro direito penal. Mas, cara, quantos especialistas em crimes sexuais nós temos no Brasil? Cara, eu já fiz essa pesquisa. Não tem nenhum. Quantos especialistas sendo divulgados só como isso, tá? Não tô falando que o cara advoga no direito penal todo e aí pega também isso. Não, tô falando. Quem é só especialista nessa área? Difícil. Eu, na época que fiz a pesquisa, isso já tem tempo, não tinha ninguém. Especialista em Lei Maria da Penha. Ninguém. Então, assim, se você entrar naquela especialidade ali, não tem ninguém. Muito embora o direito penal seja amplo, existem nichos dentro dele em que você pode se especializar, entendeu? E isso, de verdade, sim, você pode levar para tudo. Para todas as áreas do Pra direito. todas, o podcast é um pedaço de uma entrevista na televisão. Exatamente. De um novo formato. É um E formato. a gente fala podcast, mas também é videocast. Sim. Porque a gente posta no YouTube. Olha que interessante, né? Legal. É um pedaço de... Como se fosse uma entrevista na televisão, né? Então, assim, vamos pegar um negócio menor e vamos trazer aqui pra essa área aqui. E aí você vê hoje vários podcasts se destacando mais do que, inclusive, emissoras de televisão. Verdade, exatamente. É verdade. E podcasts que viraram TV, né? Na verdade. E podcast que viraram Basicamente. TV, exatamente. E, cara, qual foi os seus principais desafios, assim, pra construir o seu espaço dentro do ramo empresarial, né? Cara, é bem, assim, é bem complicado. Porque, tipo, quando eu comecei a trabalhar, eu já fiz bastante coisa, cara. Já fui DJ, já tive o negócio, toquei teclado por muitos anos. Toquei teclado profissionalmente, tá? Quando eu falo legal, toquei teclado, cara. eu tocava teclado, né? Tava até aqui, né, falando antes com a galera do estúdio aqui, que eu tô acostumado com o estúdio. Às vezes eu chegava, tipo, de manhã no estúdio, saía de madrugada gravando alguma coisa e falava, caraca, cara, como é que passou tantas horas? O estúdio é fechado, né? Que a gente tá num ambiente fechado, a gente não vê o dia vai passando, a gente não vê. Vai trocando ideia, quando vê, foram horas. E aí, toquei teclado, tive chopadas com alguns sócios, tive um pagode com alguns sócios, montamos uma boate. Esses sócios foram me acompanhando, a gente chegou até a montar uma boate aqui no Rio de Janeiro. Que legal. E daí pra frente, cara, eu entrei pra essa questão de empresa de carro de luxo pra evento. E ali, cara, era um desafio muito grande, porque eu achava que eu tinha que comprar todos os carros do mundo possíveis e imaginários, porque todas as empresas que eu olhava nos sites, cara, os caras tinham muito carro. Eu falava assim, cara, eu não posso começar com um carro. Eu tinha um carro só. Eu falei assim, cara, como é que começa com um carro? E aí, eu fiz um esforço danado pra comprar um segundo carro, um terceiro, e fui comprando carro. Aí, quando eu cheguei lá pro quinto, sexto carro, juro pra vocês, eu descobri que essas empresas, na verdade, pegavam carro de várias pessoas diferentes, não tinha um carro nenhum, tá ligado? Pegavam o carro de várias pessoas diferentes e botavam ali pra alugar. Meu Deus Exatamente. do céu, cara. Colocavam ali pra alugar. A gente chegou a ter 7 carros, cara. A empresa chegou a ter 7 carros, mas Me matando. me matando, um monte de prestação. Alugavam pra alugar. Alugavam pra alugar. Exatamente. E assim, é um ramo muito difícil de você entrar, entendeu? Porque é um ramo, como é festas e eventos, normalmente carro, por exemplo, sai muito pra casamento, 15 anos. Cara, normalmente você tem que ter muita credibilidade pra alugar, entendeu? São datas específicas, né? É. E as pessoas pegam referência. E referência, exatamente. Cara, até você conseguir se tornar uma referência, conseguir vender. A gente chegou a ser o segundo nome mais cotado no Rio de Janeiro da minha empresa. Caraca. A outra empresa que era muito mais forte que a gente, ela tinha casa de festas e carro. Então, assim, ela tinha um capital muito maior do que o nosso. Então, ele investia muito mais do que a gente realmente em divulgação e tudo mais. Mas a gente chegou a ser a segunda empresa mais Você ainda cotada. toca aqui. essa empresa?
Então, a empresa hoje ainda existe, tá? Uhum. Mas a gente tá parando as atividades dela porque eu montei o escritório ao longo desse tempo também. E o escritório de advocacia, cara, toma muito do nosso tempo. Hoje a gente tem, você tem noção, assim, em números, hoje a gente tem 78 clientes, Ativos. pessoa jurídica dentro do nosso escritório. Nossa, é muita gente. Aí assim, aí tu fala assim, tá, cara, são 78 nomes. Aí eu falo pra você, e quantas lojas cada um tem? E quantos E processos? quantos estabelecimentos cada um tem? Porque eu tenho Caraca. cliente que tem 13 estabelecimentos, eu tenho cliente que tem 20 estabelecimentos, tem cliente que tem 3 estabelecimentos. São 78 nomes, Uhum. entendeu? Então, assim, é bizarro. Bizarro. É bizarro, muito muita grande. coisa. E você falou que você tem 13 anos na atuação, né, de direito. Só pra empresa de eventos. E qual foi o momento mais difícil nessa atuação? Cara, é o início. O início é muito difícil, né? É. O início é muito difícil. Pra tudo, né, É, cara? pra tudo, cara. Assim, eu falo até pra quem conversa muito comigo e tal, pras pessoas, eu falo assim, cara, você quer vencer na vida? Aprende a ouvir não, velho. É, Aprende a ouvir não. exatamente. Porque, cara, o que eu mais ouvi durante o início da minha carreira foi não. Eu vi gente debochando de mim. Eu chegava em casa e chorava. Vou ser honesto pra você. Eu cheguei em casa várias vezes e chorei, velho. Falei assim, cara, é impossível eu não conseguir vender meu escritório. E tipo, e olha qual foi a minha ideia quando eu abri o escritório. Eu fui abrir um escritório especializado em festas de eventos porque eu tenho uma empresa que já tem referência no mercado de festas Você de já eventos, cara. entende dos processos, né? Você Das tá- eu dores. já sou conhecido por muita gente nessa área. Aham. Tanto que eu comecei a oferecer meu escritório, cara, pra galera que era mais próxima de mim. E eu te falo, essa galera não comprou no início. Normal. Não comprou, velho. Pessoas próximas não botam fé. As pessoas Não. distantes te admiram. Não, eu vou te falar que as pessoas próximas, eu ouvi de pessoas próximas, tipo, agora você faz tudo, Caraca. nesse é. nível de coisa, entendeu? Então, assim, coisas que tentam te desanimar. E Sim. aí é que aí minha esposa ficava falando assim, cara, tudo pra concurso, esquece esse negócio. Falei, vai dar certo. Tudo pra concurso, esquece esse negócio, vai dar certo. Até o dia que o negócio deu certo. Ai, que Entendeu? bom. A gente tava estudando pra delegado e tudo mais, e teve um dia que eu falei pra ela, e aí, hoje eu ganho muito mais que o advogado, o que você acha? Que um advogado não, que um delegado. Que um Aí eu falei, o que delegado. você acha? Aí eu lembrei do professor lá, né, cara? Se eu chegar com o salário de delegado... Eu não chego no ministro da STF, mas se eu chegar com o salário de delegado em casa, eu tô na rua, entendeu? Aí eu falei assim pra ela, cara, hoje eu ganho mais que o delegado, então o que você acha? Aí ela, não, então, hoje já melhorou e tal, não sei o quê. E aí ela parou com essa coisa, até porque como eu fui pra área empresarial, a ideia realmente era ter uma previsibilidade financeira, Aham. que a área empresarial consegue te dar. Porque, assim, independente de processo, o empresário, ele te paga por mês pra você cuidar da empresa dele, Aham. entendeu? É. Sim. Então, assim, já te dá uma previsibilidade ali. E se você ganhar um processo, você tem um plus desse negócio, entendeu? É o que eu Assim sempre funciona. falo, né? Até pra juventude, pra gente, pra vida, né? A gente tem que saber respeitar os nossos ciclos, né? Também os nossos momentos, sem perder a esperança daquilo que a gente Resiliência. resiliência. E vai caminhando aos pouquinhos, as coisas vão dando certo, né, Michel, cara? eu falo um negócio que é o seguinte, cara. Você tem que saber, você tem que ser persistente, mas você não pode ser teimoso. Persistência é que você tá tentando fazer um negócio e você tá vendo o negócio ter evolução. Ser teimoso, cara, o negócio não dá certo de jeito nenhum. Você já tentou de tudo, você tá forçando ali em cima do negócio. Eu sempre tive essa percepção, entendeu? Entre resiliência e entre ser teimoso. Então, assim, cara, quando eu tava lá nesse processo de tomar um monte de não, cara, eu tomava um monte de não, mas eu via que cada vez a minha técnica de venda eu tava aprimorando. Uhum. Eu via que cada vez mais as pessoas me ouviam e faziam outros rostos. Outras pessoas começaram a me ouvir melhor. Até o dia que eu vendi o primeiro do escritório. Quando eu vendi a primeira vez o escritório, eu falei, cara, eu tô no caminho. Eu só tenho que continuar, entendeu? Aí continua. Você vende pra um monte de gente, ninguém fecha, daqui a pouco mais um fecha, e a coisa vai acontecendo. E pasmem, eu vendi muito mais pra São Paulo no início do que pro Rio de Janeiro. Caramba. Mas Muito- Você acha que a área lá é maior de atuação cultural? Acho que. A área de eventos lá é muito maior do que aqui. Muito disparado. São Paulo é o... Olha que no o Rio polo- tem evento todo dia também. Pois é. Então, mas São Paulo é o polo mais pujante do país, eu acho que pra quase tudo. E aí. E o povo paulista, assim, eles têm uma coisa que eles levam algumas coisas mais a sério, entendeu? Tipo, no Rio de Janeiro, não falando mal do carioca, mas a gente é mais, assim, mais tranquilo e leva a vida mais na boa. Em São Paulo, tipo, você marca uma reunião com o cara, se tu chegar muito atrasado, o cara olha pra tua cara com a vontade Já de nem te desanima, receber, entendeu? Eu sou assim. O cara, é muito difícil alguém em São Paulo te marcar uma reunião com você, entendeu? Aqui no Rio, cara, o que mais acontecia, eu ia pra reunião no meio do caminho, tipo, já aconteceu de estar 5 minutos da reunião em São Gonçalo, cara. Em São Gonçalo, o cara falou assim pra mim, pô, Felipe, eu não tô passando muito bem não, eu vou poder te atender hoje não. Eu, não, cara, mas eu tô chegando aí, ele, pô, cara, hoje eu não vou conseguir te atender não. É nesse nível. Muito Ai. louco. Isso já acontece bastante. E assim, dentro dessas dificuldades que você encontrou,
A gente chega na pandemia. Como foi a pandemia pro seu negócio? É isso que eu ia falar, inclusive. Como foi essa luta cara, que você travou aí pra reabertura dos eventos? Enfim, como foi essa caminhada? Essa é uma parte muito interessante da história, porque assim, ao longo desse tempo todo, cara, assim, esse professor que eu falei pra vocês, na época da pós-graduação, um outro professor na época da pós-graduação, que eu aprendi muito com ele, questão de marketing e tudo mais, gestão do negócio, ele falava assim pra mim, cara, você tem que ser palestrante. Aí eu falava, mas como você... Aí ele falava assim, o nome dele é Vitorino, cara, tem maior respeito, maior admiração pelo trabalho dele, por tudo que ele fez por mim, entendeu? Várias outras pessoas fizeram, mas aqui eu tô citando o nome dele. Ele falava assim, cara, você dá teu jeito, se vira, você tem que ser palestrante. Você tem que ser palestrante, e me falava qual é o objetivo de eu ser palestrante. E aí, eu comecei a palestrar, na verdade, vou chegar na pandemia. Eu comecei a palestrar e acabei ficando mais conhecido na advocacia com isso, entendeu? Graças a Deus eu tive a oportunidade que alguém também, que é a Michelle Senise, que é uma cerimônia aqui do Rio de Janeiro, que me botou para palestrar com grandes palestrantes. Eu acabei ficando muito conhecido e hoje palestro no Brasil inteiro por conta de que alguém foi me dando oportunidade e a coisa foi acontecendo. Acho que viam seu talento também, né? Deve ser, né? Eu espero eu que seja. Aí me deram oportunidade e a coisa foi acontecendo. E aí, quando aconteceu a questão da pandemia, cara, eu lembro até hoje, eu tava no restaurante, eu, minha esposa, que ela também é advogada, e um casal que são clientes do escritório, a gente tava lá conversando sobre uma questão, e aí me ligaram e falaram assim, pô, Felipe, a gente tá parado há muito tempo, né? Na verdade, foi até assim, na verdade não foi quando travou de verdade a pandemia. Quando travou de verdade, na verdade eu ficava só no meu Instagram fazendo praticamente informação todo dia. Cara, ó, pra você que é do mercado de eventos, isso aqui tá acontecendo assim, 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 você não pode mais funcionar, isso aqui, ó, liberou isso, aconteceu aquilo, e eu ia passando todas essas informações. Eu falava até no Brasil todo, tipo, às vezes pegava decreto do Ceará, que as pessoas iam mandando, de Brasília, as pessoas iam mandando, eu analisava para elas e faziam um vídeo pro meu Instagram. E aí, eu acho que nessa época a pandemia já tava liberando restaurante, a gente tava no restaurante, e aí me ligaram e falaram assim, Felipe, a gente precisa fazer uma reunião aqui no Rio de Janeiro, cara, porque tá muito difícil, a coisa tá muito feia pro mercado do Rio de Janeiro. A gente precisa, cara, conversar, porque a gente confia no teu trabalho e a gente precisa que você venha aqui. A gente tá fazendo uma reunião hoje com vários donos de casa de festas, que é a maior representação de eventos no Rio de Janeiro, sociais, né? E aí a gente tá fazendo uma reunião, a gente precisa que você dê um pulinho aqui. Aí fui lá, dei um pulinho nessa reunião. Aí quando eu cheguei lá, cara, assim, tava 70% dos donos de casa de festa do Rio de Janeiro. Caramba. Eu nunca vi essa galera unida, cara. Nunca vi essa galera unida, assim, porque é uma guerra entre eles tremenda, entendeu? Eu nunca vi essa galera unida. E tava todo mundo lá dentro do salão de um terceiro. Eu falei assim, cara, isso aqui tá ficando interessante. Aí quando eu cheguei lá, a gente montaram uma mesa. Me chamaram, na verdade, mais para falar sobre um decreto. Montaram uma mesa. Aí dessa mesa, na verdade, surgiu uma associação aqui no Rio de Janeiro, né? Aí a gente fez uma manifestação. Tem até vários vídeos lá no meu Instagram sobre isso. A gente fez uma manifestação lá em frente à prefeitura. Foi em frente à prefeitura. E nessa manifestação em frente à prefeitura, a gente reivindicava, né, a abertura, já que os bares e restaurantes estavam abertos. E tinha um fundamento, tá? Não é... o cara é maluco, o cara quer botar evento com bar e restaurante aberto. Não é. Porque assim, a gente tava falando naquele momento de evento social. Se o restaurante e o bar, né, podem estar abertos, né, claro, com as suas limitações e tudo mais, o evento social é muito mais tranquilo. Porque o restaurante e o bar, ele tem um giro. Toda hora entra cliente, sai cliente, entra cliente, sai cliente. E no evento social, a pessoa que tá pagando ali pelo evento é sua família. Entendeu? Tem os profissionais, mas a grande parte é sua família. No restaurante também tem profissionais. E não tem um entra e sai, não tem um giro de pessoas. Então a gente reivindicava isso. A gente falava, inclusive não precisa de pista de dança. A gente ficava tentando isso o tempo todo. E aí, cara, a gente começou a conversar com vários vereadores, começamos a tentar articular isso por muito tempo, até que a gente conseguiu ser ouvido pelo prefeito, tá? Que fez realmente um grande trabalho. O prefeito Eduardo Paes, ele fez realmente um grande trabalho. E a gente... Aí um vereador falou assim, Felipe, eu só falo o seguinte, cara, você que é advogado, cria lá umas teses, cara, e traz pra gente tentar ajudar vocês a abrirem o mercado de eventos. Aí o escritório... O juridiquês. O juridiquês. Aí eu falei assim, cara, tanto que eu não levo louro de nada, assim, eu sou um cara muito tranquilo com essa parada, entendeu? Sou o cara que precisa falar, não, eu que fiz. Eu não fiz nada, assim. Sentei com o meu escritório a gente sentou todo mundo junto, debateu, chegamos no consenso, montamos 3 teses. Das 3 teses, o prefeito aceitou uma
E a gente foi a primeira, o orgulho que eu tenho de falar aqui, a gente foi a primeira cidade do Brasil, Rio de Janeiro, a abrir o mercado de evento social de novo. Pô, legal, cara. Entendeu? Mas foi, cara... Uma pergunta, você fala evento social, como se fala de show? Então, é evento no geral. Ah, tá. Evento... E aí, social, festas, mas... social é mais festa, casamento, 15 anos, formatura. Entendi, familiares. sim. Eventos mais familiares. Entendi, Exatamente. show. Legal. Acho muito interessante essa questão, porque na época, muitos eventos tiveram que ser remarcados. E a questão dos artistas, mais o público, mais os locais, como muito Os difícil. trabalhadores, né, também. Pessoas que dependiam disso. Nessa Foi época, um período cara, muito difícil, né, cara? nessa época, você ter noção, assim, eu ficava me questionando muito, tipo assim, cara, como é que eu vou ajudar, né? Não adianta eu só ajudar aqui com direito e tal. E a minha preocupação, assim, não era só com o dono da casa de festa, com a empresa grande. Sim. Eu ficava preocupado assim, cara, e o garçom, cara? O cara que depende desse negócio que fazer freelance. Exatamente. Como é que funciona pra essa galera? Pra menina que faz a faxina, como é que funciona essa galera? Aí eu acabei criando um projeto junto com a Celebre, que é uma empresa grande de palestrantes, Conheço. né? E a gente acabou montando junto um projeto no qual tudo que foi investido nesse projeto foi meu pessoal, não foi nada de ninguém. Ninguém me ajudou com nada. Quer dizer, posso falar que ninguém me ajudou com nada. Não me ajudaram com nada financeiramente. Sim. Mas me ajudaram muito com divulgação, com a força que as empresas tinham para me impulsionar com isso. E aí eu acabei viajando vários estados do Brasil. As pessoas montavam lá o evento, a palestra. Eu ia dar a palestra, falar sobre o evento, falar sobre a situação atual. E não tinha valor de entrada, o que tinha era 1 quilo de alimento não perecível. E aí eu sempre falava, olha, a primeira parte desse quilo de alimento não perecível é pra galera que trabalha nesse salão de festas que tá contribuindo pra gente poder ajudar lá com essa educação lá que você estudou. Com essa questão da alimentação, né, cara? Porque a minha preocupação era, cara, sim, eu não consigo ajudar todo mundo. É porque chega umas horas que quando você tem um sentimento, quando você é uma pessoa que tem um sentimento de que você quer ajudar as pessoas, chega uma hora que você fala assim, cara, mas é agora, eu não consigo ajudar todo mundo. Como é que eu faço? É frustrante. É frustrante. Assim, ao mesmo tempo que você quer, ao mesmo tempo que você se sente bem fazendo, você fala assim, cara, e o resto? Como é que eu faço com essa galera? E aí eu falei assim, cara, eu vou começar a viajar pra tudo quanto é lugar. Aí eu pegava minha esposa, era eu e minha esposa, a gente ia lá, pagava passagem aérea, contratava o hotel, ia pra lá pro lugar. Aí, tipo, a gente ia no dia, voltava no outro pra tentar ter um custo menor custo possível. Sim. Cara, mas assim, a gente fez algumas viagens nesse sentido pra tentar ajudar o mercado de eventos na época, que tava podendo voar também e tudo mais. Não, claro. Como foi essa transição pra política? O que te deu esse despertamento pra ser pré-candidato a vereador no Rio de Janeiro? Então, cara, aí que tá. Essa associação que a gente tentou aqui no Rio de Janeiro, cara, foram muitos desafios e, cara, eu sou um cara que assim, é meu, tá? É meu, assim, não é forçação de barra, né? O cara, pô, é pré-candidato, ele vai falar que ele é bonzinho, não sei o quê. Cara... Chega esse período, todo mundo é bom. Cara, mas quem me conhece, cara, sabe que... Eu falo uma coisa, existe o artista e existe o cara que tem caráter. Sim. Eu sou o cara que tem um caráter. Entendeu? Não é porque eu tô falando que as pessoas têm que acreditar. As pessoas têm que ver o que eu faço pra poder acreditar. Claro, né? Mas quem me conhece, por grande parte do mercado de eventos, sabe como é que funciona a coisa comigo. Eu sou um cara que, assim, eu não aguento ver certo tipo de coisa. Então, por exemplo, roubalheira. Cara, dentro da associação eu peguei esse tipo de coisa. Entendeu? E, cara, quando eu peguei esse tipo de coisa, eu fui o primeiro a botar a boca no trombone e arrumar confusão. Assim, não fui pra... minha esposa fala assim, cara, tu compra umas brigas, que eu não sei por que você compra as brigas. Eu falo, mas eu compro a briga porque eu não aceito esse tipo de coisa, pô. Ou eu compro, quem vai comprar? Ser indignado. Meu sogro fala assim, o sogro é engraçado. Ele fala assim, cara, o teu problema é que você fala pros outros o que todo mundo quer falar. Mas a pessoa fica... E aí, nessa associação, eu tive esse tipo de problema. E aí, eu sou diretor jurídico de uma outra associação, que não é aqui nem do Rio, é de Brasília. E só que eu sempre briguei por uma representatividade desse mercado de eventos. Tanto que na pandemia, o que aconteceu? Saiu uma medida provisória, 948, que depois se transformou numa lei para eventos. E essa medida provisória, ela resguardava um setor. Ela era muito clara, ó. Uma medida provisória para cancelamento e alteração de eventos no setor de turismo e cultura. E aí o evento social não estava incluso ali. Porque representatividade zero, tá ligado? Não tem... Eu falava para eles, cara, não tem como o deputado, o vereador, o senador, seja lá quem for, o legislador, tá sentado na cadeira e fala assim, calma aí. E 15 anos.
Pô, e quiser. E casamento? Não tem como, cara. É muita coisa. São muitos mercados, muitos setores. Transitada no Congresso. E ganha bem menos do que os outros tipos de evento, né? O quê? Por exemplo, uma produtora de festival ganha muito mais do que uma casa de 15 uma casa de eventos, com certeza, com certeza. Acho que por isso também seja difícil para eles terem essa visão. Então, fica mais difícil para eles terem essa visão. E aí, o que acontece? Eu peguei esse tipo de coisa dentro de associação, vi que, de verdade, a grande parte da galera que tá na associação só tá pensando em política. Cara, meu pai tem 40 anos de presidente de associação de moradores. Vou repetir pra você. Meu pai tem 40 anos de presidente de associação de moradores de Higienópolis e Maria da Graça. Legal. Trago ele aqui, na frente de vocês. Pergunta pra ele, quando o Felipe quis ser vereador? Nunca. Quantas vezes eu pedi pro Felipe ser vereador? Quase a vida inteira. Desde que eu fiz 18 anos, ele fala, cara, esse candidato vereador. Cara, esse candidato vereador. Cara, esse candidato vereador. Eu conheço todo mundo no bairro, esse candidato vereador. Eu nunca quis. E a virada de chave, como você me perguntou, para ser mais objetivo, foi exatamente quando eu vi esse tipo de coisa acontecendo dentro das casas da associação. Eu falei assim, cara, sim, eu tô na associação porque eu quero ajudar. Eu não compactuo com esse tipo de coisa. A associação praticamente se desmantelou toda, tá? Quando eu saí, foi todo mundo, muita gente saiu também junto, foi atrás. Até porque eu saí de um modo ridículo, porque o presidente foi lá e me excluiu do grupo do WhatsApp, tá? Me excluiu do grupo do WhatsApp. Numa coisa que não tinha nada a ver, ele simplesmente excluiu. Aí eu até brinquei, eu falei, cara, você não é um presidente, você é um ditador. Porque você não pode pegar o diretor de teu negócio e expulsar do WhatsApp. E aí, a partir daí, eu realmente me desliguei dessa sessão. Só que a virada de chave pra política foi assim, cara, esquece a associação no Rio de Janeiro. Eu tentei montar uma outra associação no Rio de Janeiro, só que as pessoas, cara, são muito difíceis. É uma briga muito grande entre as próprias empresas de eventos. E eu falei assim, cara, mas o meu desejo sempre foi ajudar. Tanto que eu falo assim, cara, vocês vão, anota aí, é a minha primeira e última vez que vocês vão ver a minha cara aqui. Se eu não entrar no mercado de evento me ajudar, se eles não buscarem tentar me dar essa força, eu não sou político. Eu não sou político, eu sou o cara que não preciso da política, tá? Não preciso da política pra sobreviver. Eu sou o cara que tem a minha vida e que tô tentando ajudar. Entendeu? Eu falei pra minha esposa, eu falei, cara, é uma vez. Assim, é uma exposição gigante, entendeu? Uma exposição gigante pra tentar ajudar muito um setor, entendeu? E eu falei pra ela, cara, eu não consigo ajudar com um time, com uma associação. Mas eu sozinho, eu consigo ajudar também. Mas pra eu ajudar dessa forma, eu tenho que entrar pra política. Falei isso pra minha esposa, eu tenho que entrar pra política. Você concorda? Ela, cara, não concordo. Não concordo. Mas se você tem esse desejo no teu coração de ajudar e acha que dessa forma você consegue ajudar, cara, tenta. É isso. Você apoiou, que legal. Assim que eu virei a chave pra política e hoje tô aqui sentado com vocês. Esse ano. Caraca, legal, que cara. legal. Muito bom. E quais outras pautas, assim, você acha interessante falar? Porque essa é, tipo, sua pauta principal, porque você estudou muito sobre isso. Mas você também deve ter outros ramos, né? Que você já estudou um pouco. Sim. Então, assim, cara, assim, uma das principais coisas que eu quero trazer aí durante essa pré-candidatura é a questão da transparência, né? Do governo ter a transparência, né? No caso, aqui no Rio de Janeiro, a prefeitura ter mais transparência. Então, assim, cara, tem várias medidas que a gente pode conseguir trazer mais transparência. A gente tem um portal que traz transparência, que lá diz quanto que um funcionário público ganha. Sim, desculpa, isso ainda não é transparência. Entendeu? Então, assim, tem coisa... Dá pra ser mais, entendeu? Então, assim, eu acho que, além disso, né? Eu tenho a oportunidade hoje, graças a Deus, de estar sempre viajando para fora do Brasil. E uma cidade que a gente vai muito, porque eu gosto muito, eu até brinco, eu falo, cara, é o lugar que eu desestresso. Eu falo, qualquer outro lugar eu descanso. Nesse lugar eu desestresso, que é Orlando. A gente vai quase todo ano, eu e minha esposa, a gente vai, depois que a gente conseguiu, né, venceu alguma coisa na vida, a gente consegue ir para Orlando, Flórida. Então, vira e mexe, a gente tá lá. E aí eu falo assim, porque a gente vai pra Disney, né? Eu falo, olha só, cara de 39 anos falando que vai pra Disney. Mas é maravilhoso, tá? Eu falo pra todo mundo. Todo mundo tem essa crítica. Eu falo, mas vai, depois que tu for, tu vai ficar igual um bobo falando comigo. Cara, é muito bom mesmo, de verdade. Falo, então, é de verdade muito bom. Mas eu tenho essa oportunidade hoje. Então, assim, cara, eu tenho muito o modelo americano na minha cabeça para as coisas no Brasil que é possível fazer. Entendeu? Não são coisas impossíveis. Por exemplo, e aí eu já vou até virar uma chave aqui para a área de segurança, por exemplo. Cara,
nos Estados Unidos, é tudo muito participativo do cidadão, entendeu? Tipo assim, você não fica dependendo da polícia para resolver uma coisa. Você não fica dependendo, por exemplo, do governo para poder tomar uma ideia. Eles participam muito, é muito participativo, muito colaborativo entre eles. Então, por exemplo, na área de segurança, cara, claro que aqui a gente tá falando de município, a gente tem que falar de guarda municipal, não posso falar de polícia militar, porque a polícia militar é do governo do estado. Mas, por exemplo, cara, quantos painéis a gente passa pela rua e vê painéis da prefeitura? Tem vários espalhados da prefeitura pela rua. Cara, nos Estados Unidos, você vai ver lá assim, ó, veículo roubado, placa tal, 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 tal. Aí, favor denunciar, número tal. Ele dá a placa do negócio. Então você tá numa estrada... Mais fácil de identificação. Você tá numa estrada andando, se você vê a placa, você vai ligar pra polícia na hora. Cara, aqui, ó, tá o cara passando aqui do meu lado, tô no lugar tal, 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 tal. Cara, imagina a participação disso da sociedade. Falando, cara, o cara tá no lugar tal. Pô, aí beleza, que a gente vai falar com a guarda municipal, porque eu tô atuando aqui em nível de município do Rio de Janeiro. Pô, mas aí, né, 190... Porque a estrutura de polícia lá também é diferente. A estrutura de polícia é completamente... Então, a estrutura de polícia é diferente, mas, cara, dá pra gente fazer alguma coisa, entendeu? Dá pra gente pensar em alguma estrutura, né? Que nem eu falo assim, cara, assim, quantos... ou aí falando de Rio de Janeiro, né? Quantos guardas municipais passam de estabelecimento por estabelecimento ou escola por escola para entender as demandas do local? Esse acompanhamento, né? A gente não tem essa coisa, entendeu? Eu falo muito assim, cara, eu tenho empresa, né? Eu tenho empresa e tenho estudado de advocacia. Eu falo assim, cara, como é que eu vou saber a dor do meu cliente se eu fico no achismo? Eu falo, eu acho que o meu cliente é isso. Eu acho que o meu cliente sente aquilo. Não, você não acha nada. Você tem que fazer uma pesquisa. Pra você pesquisar, você tem que ir lá perguntar pro cara, meu irmão, o que tá te incomodando? Como é que a gente pode tentar te ajudar? Porque às vezes, cara, a gente erra na segurança e erra em várias outras coisas, simplesmente porque a gente não pergunta, porque a gente acha. A gente não traz a população para esse chamamento, né? Eu sou o gestor, eu acho que é isso aqui que atrapalha. Falando de segurança pública, o Rio de Janeiro tá vivendo uma crise de segurança pública. Na verdade, sempre viveu uma crise de segurança pública, mas que agora tá muito mais agravada devido a uma decisão judicial, né? Do STF. Como que você vê isso, cara? Como que você encara essas realidades, assim? Então, assim, com a mudança... numa situação com a mudança de governo, assim, do governo federal, e aí eu vou falar do governo federal, já tinha essa expectativa por conta de que ele colocou mais ministros ainda dentro do STF, entendeu? Com uma ideologia, eles têm uma ideia, têm uma ideologia, e eu falo disso com muita tranquilidade, porque, cara, você quer um cara que era fã do Alexandre de Moraes, por exemplo, sou eu. Será que eu vou ser preso? Eu falei do Alexandre de Moraes, olha lá, hein? Tô brincando. Mas, cara, se é um cara que é fã do Alexandre de Moraes, dos livros dele, sou eu, cara. Se eu te levar na minha casa, eu te mostro, eu tenho vários livros do Alexandre de Moraes. Assim, pra mim era o ícone, juro pra vocês. Era uma das maiores decepções no direito, Alexandre de Moraes. Porque se você, cara, ler o livro, se você ler os livros que ele tem publicado, e se você for ver o que ele toma de decisão, cara, o cara virou político. E isso é muito triste. Sim, imparcialidade. Mas como você encara essa ADPF das favelas? Eu não sei se você tá não sei se você tá... Não tô por dentro, A ADPF das favelas nasceu na pandemia, 2020, que proibia operações policiais nas comunidades. E isso, pra gente que é do Rio de Janeiro, né, e ela fala justamente do Rio de Janeiro, intensificou ainda mais o poder do tráfico de drogas e o controle dentro dessas comunidades. A gente teve uma semana agora que um traficante proibiu de ter missa. Ele fechou igrejas, assim. Então, você tá vendo ali o exercício da cidadania das pessoas sendo cerceado por uma decisão de quem nem é do Rio de Janeiro. Como que você vê isso? E também, como que você enxerga o nosso sistema de segurança, se você acha que o Rio de Janeiro tem jeito nessa questão? Olha, vou começar pelo fim. Tem jeito. Cara, Estados Unidos teve jeito. Eu pego lá muito como modelo. Estados Unidos teve jeito. Eu não sei se vocês conhecem um pouco da história dos Estados Unidos. Assim, foi criada uma teoria que se chama Teoria da Janela Quebrada. O que é isso? Não sei se vocês já ouviram falar. Eu já escutei, já. Então, o que é a Teoria da Janela Quebrada? Se pegou um estudo, tá? Com psicólogos e tudo mais. E lá tinha uma fábrica. Foram lá e tacaram uma pedra na janela e quebraram a janela.
falaram, vamos ver o que, que isso vai dar. As pessoas passam aqui, vamos ver o que, que isso aqui vai dar. Uhum. Então as pessoas que passavam ali, ficavam olhando naquilo ali, dá a sensação de que, beleza, é apenas uma janela quebrada. Aham. Mas aí depois de um tempo, e parece que é um pouco abandonado. Só que depois de um tempo, o estudo foi aumentando a quantidade de janelas quebradas. E aí, as pessoas que passam ali têm a sensação de que aquele lugar tá desordem e abandonado. Se sentem confortáveis para continuar destruindo o local. Exatamente. E aí, o que se concluiu com essa pesquisa? De que você pune mais severamente os menores crimes para evitar os maiores crimes. Então, assim, os Estados Unidos teve uma época que até passava na televisão, ali nos anos 90, que era tolerância zero. Então, os Estados Unidos não tolerava nada, nada. Em Singapura funcionou isso, de tolerância zero. Tolerância zero, assim. Felipe, é radical demais? É radical demais. Mas, assim, Não que eu concorde, mas os estudos estão aí. Assim, A gente tem que analisar todos os estudos. Exatamente. Também, não que eu ache a melhor forma de fazer. Mas se você olhar, assim, um negócio que já... assim, é o 8 ou 80, entendeu? A gente já tá no 80. Irmão, a gente vamos fazer o 8. Vamos tentar o diferente. Vamos tentar o diferente, porque o que já existe hoje, o modelo que existe hoje, assim, eu acho que tá claro para todo mundo que é falho. E a gente tenta muito, quem trabalha com sonhos, né, com propósitos, a gente quer salvar todo mundo. Mas a gente tem que entender que não dá pra salvar todo mundo. Infelizmente, algumas pessoas já se perderam. As pessoas têm suas escolhas, né? Então, e aí as pessoas que fizeram certas escolhas que daria pra gente salvar, agora não dá mais, porque a gente vai adotar uma nova política. Mas é isso, a gente continua trabalhando pra tentar salvar o máximo de pessoas dentro daquilo que a gente estuda. E com essa história de ADPF das comunidades, o que acontece? Cara, aonde que... Isso ia ser tese minha na época da faculdade, tá? Eu até mudei a ser direito penal, eu acabei fazendo direito tributário por causa do professor. Mas a minha cabeça, desde que eu comecei a faculdade, como era muito vidrado de ser delegado, a minha tese seria sobre as milícias nas comunidades. Um bom advogado de penal. A minha tese seria sobre realmente milícia nas comunidades, entendeu? E aí, para analisar, a ideia era analisar como é que esses poderes paramilitares, porque são paramilitares tanto o tráfico quanto a milícia, são poderes paramilitares. A minha ideia era, cara, como é que esse poder se instala dentro da comunidade? Todo poder só se instala em algum lugar que tem ausência de poder. Sim. E quando tem ausência do Estado, não chega na comunidade, não tem uma patrulha dentro da comunidade, o Estado, eu penso assim, numa preocupação muito grande de que, cara, tem que abrir rua dentro da comunidade, parar com esse negócio de, cara, deixar uma vielinha pro cara passar. Tem que ter uma reurbanização, né? Porque já tá urbanizado esse negócio. Assim, não dá pra tirar todo mundo. Muitos lugares não estão. Ainda tem isso também, muitos lugares não estão. Teve a favela do Aço, né, agora. Nossa. Eu nunca ouvi falar dessa favela. Sério? Pois agora, nossa, situação precária. Assim. Precária. Então, assim, então, se a gente não conseguir abrir um espaço dentro da própria comunidade para que ela se tornar uma rua. Claro, tem gente que vai ter que sair dali, não tem solução. Mas muitos que estão ali vão continuar ali. Mas meu pensamento, né? Eu acho que se você consegue abrir espaços para começar a trazer serviço público para aquele pessoal e tudo mais, o tráfico vai parar de atuar, Felipe. Hoje, se você for ver, tem rua normal que já tem tráfico que o cara bota, o traficante põe lá na frente a barricada do negócio. Tem. Mas é por quê? Porque cada vez mais o poder do Estado. Gente, se você for olhar o poder do Estado do Rio de Janeiro, cada vez recua mais. E cada vez todos esses poderes paramilitares avançam mais. Mas você acha que é possível recuperar a fé pública dessas pessoas que moram na comunidade para com a polícia? Porque eu vejo que muitas pessoas têm uma dificuldade por causa da opressão das UPPs. Não sei se você chegou a ver, mas tava dando certo e aí teve um problema. Eu acho que é um pouco difícil. Mas eu acho que vai muito pelo que ele estava falando, que se resume em uma coisa: dignidade. Eu acho que se o Estado, e só o Estado vai ter a capacidade de fazer isso, investe na dignidade dessas pessoas e elas conseguem entender a cidadania que elas têm, o papel que elas podem ocupar, né? Como a gente falou dos carros ou de outras coisas. Sim, assim, é muito complicado porque, cara, pensa comigo. O poder que está dentro da comunidade é ele que te dá dignidade. Ele te dá dignidade. Sim, você pode falar mal ou bem do tráfico, pode falar de todo mundo, mas, cara, chega lá, arruma uma confusão com o teu vizinho. Tem o juiz que vai julgar o negócio.
Quem Fica se fornece a devendo alguém. cultura ali também, Fica né? devendo alguém. Cara, vai ter alguém pra cobrar aquela coisa. Então, assim, ali tem um poder que, na verdade, faz às vezes do Estado. Só que faz do jeito dele. E Entendeu? uma ordem diferente. É uma ordem diferente. Então, assim. E é um tribunal sem muita apelação, tá? Sem muitos recursos. Não né? tem Então, muita justificativa. cara. Não, e você imagina, olha que loucura. Eu moro numa comunidade há não sei quanto tempo. E hoje eu tô aqui dentro dessa comunidade, cara, e eu tenho família que mora dentro de comunidade, tá? Não sou um cara que tô falando de comunidade sem saber nada de comunidade, Sim. tem família que mora dentro da comunidade. Inclusive, Higienópolis é um bairro cercado de um monte de comunidade, então eu tinha muitas. amigo dentro de todas essas, Manguinho, Jacarezinho. Conheço. Complexo do Alemão, é tudo do lado, tudo colado ali praticamente em Higienópolis e Maria da Graça. E, de verdade, essas pessoas, você imagina a vida delas, porque hoje eu tô aqui com um certo tipo de poder paramilitar e amanhã um outro vem, retira esse aqui e é estabelecida uma nova ordem pra mim. Você tá entendendo? É sempre uma nova ordem. Aí, Nova daqui a ordem pouco, social, né? aquela ordem de novo volta, mas volta de um outro jeito, porque eles saíram e não querem mais perder aquele controle daquele lugar. E fica essa coisa, cara, de trocar ordem. Truculento, né, pra De população. forma truculenta. É truculento pra população. Assim como foi as UPPs, cara. Sim, tem que ser truculento. Não tem qual outra opção de ser. Não tem opção. É muito complicado. Como e a gente Infelizmente. tá falando de desigualdade, de cidadania, e você falou também de ser de verdade, né? E a gente vê isso, testemunha isso, e você oferta os seus serviços para a população, né, cara? Como que é isso? Como são esses atendimentos? Eu acho que essa proximidade com as pessoas que mais precisam também muda muito as nossas perspectivas, né? Sim, cara, lá em Higienópolis, cara. Meu pai é presidente, né? Falei que meu pai é presidente da Associação de Moradores e Amigos de Higienópolis e Maria da Graça há mais de 40 anos. Eu falo pra ele, cara, velhinho, você não vai sair desse negócio não, cara. Porque ele foi chefe, Mas tem né? quantos anos já? Meu pai tá com 73. Nossa. E, cara, marca passo. E tá lá, cara. Eu falo, Obrigado cara, pelo povo. você é maluco, cara. Você tem que botar alguém mais jovem no teu lugar pra fazer isso, assim. Eu falo pra ele, cara, eu não assumo uma associação de moradores de verdade, porque eu nunca vou conseguir, te juro, eu nunca vou conseguir fazer o trabalho que meu pai faz com o carinho que ele tem para aquele bairro. Por mais que eu ame Higienópolis, por mais que eu ame o Rio de Janeiro e tudo mais, cara, meu pai tem um carinho pelo aquele lugar que, assim, é bizarro. Tanto que eu falo pra ele, cara, sabe por que ninguém leva essa associação de você? Porque ninguém deu o carinho que você tem por esse lugar. Exatamente. Entendeu? A dedicação que ele dá. A dedicação que você tem. Meu pai foi chefe na SEDAI, cara. Tipo, se tem lá um buraco, se tem lá um vazamento de água, ele liga pro serviço público, entra em contato com o serviço público não vai lá, não resolve, ele pega 2 caras lá e fala, abre isso aí que eu vou lá e faço. Cara, você é maluco, 73 anos de idade, você tá me arrumando problema, você não tá entendendo que você não tá arrumando solução pra sociedade. Mas é o jeito do cara, eu acho que eu herdei muito essa coisa dele, cara, tem que ajudar. E ele é muito assim, ele, cara, faz... Um líder comunitário. Desde pequeno eu vejo meu pai fazendo essas coisas e falo, cara, você tem noção, o nome do centro comunitário lá é Camilo Mariano, que na verdade foi um namorado da minha irmã, o rapaz tocou em grupo de pagode, um grupo de pagode chegou até a ter uma certa ascensão aqui no Rio de Janeiro. O rapaz morreu, ele tinha o maior carinho pelo rapaz, cara, botou o nome do centro comunitário dele, Centro Comunitário Camilo Mariano. Cara, morreu jovem, então. Morreu jovem, morreu de leucemia e tal. Sim. Esse trabalho que eu faço lá, cara, uma vez conversando com meu pai, eu falei, pai, cara, cara, é impossível você dar dinheiro pra todo mundo, dar cesta básica pra todo mundo, ajudar todo mundo com investimento. Eu falei assim, cara, mas eu tenho um dom que é o direito. Assim, em direito, eu não sei se você já percebeu que é uma parada que eu amo. Se tu conversar comigo, meu olho brilha. Todo mundo fala assim, cara, teu olho brilha quando você tá falando de direito. É uma parada que eu amo. Eu falo, pai, vamos marcar aqui, ó. Todo sábado a gente faz um atendimento comunitário aqui, tá? Todo sábado eu tô lá em Higienópolis, todo sábado eu tô lá em Higienópolis de 10 a meio-dia. De 10 a meio-dia, são 2 horas de atendimento comunitário. Até porque, assim, não é um volume gigantesco de gente que vai, tá? Até porque se aumentasse o volume, eu não tenho problema nenhum de acordar mais cedo e ir pra lá e trabalhar. Eu não tenho problema nenhum com o trabalho. E aí a gente começou a fazer esse trabalho comunitário lá com meu pai, cara, já tem bastante tempo. E eu tô lá até hoje. Pô, legal. Isso é muito legal. Não falta de jeito nenhum. E quando eu não posso ir, quando eu estou possibilidade de ir, ainda arrumo alguém pra colocar no meu lugar. Alguém pega alguém do escritório e fala, vai lá no meu lugar. E assim, legal. cara, nessa caminhada política, assim, caso você consiga a cadeira de vereador, quais incentivos você trabalharia arduamente para, enfim, defender todas as suas pautas, obviamente,
mais a sua pauta de coração, que é o setor de eventos. Como que a gente pode melhorar para ser uma cidade mais atrativa, menos burocrática, e que oferte mais serviços Você já com começou qualidade. pelo lugar certo. Menos burocrático. Burocratização. Cara, Deus a do céu. desburocratização, cara, é assim. Cara, hoje sim já melhorou muito, tá? Hoje a gente tem de um fato. serviço, a gente tem um site que é o Carioca Digital, que lá a gente consegue fazer a legalização do evento por lá. Antigamente, cara, você tinha que passar um alvará na O polícia, um Carioca alvará Digital no bombeiro, facilitou. um alvará não sei aonde, um alvará não sei o quê, e lidar com gente, com pessoas, e aí às vezes assim, o cara olhou pra sua cara, não tá afim de te dar o alvará e não vai ser o alvará. Mas os eventos sociais também precisam de todos esses alvarás? Eles precisam pra ter o O espaço funcionando. o espaço funcionando, Ah, né? Ter o entendi. alvará de funcionamento. É que existe, é que eu falo, né? Assim, a grande diferença entre o evento social e muitos dos outros tipos de eventos é porque os outros eventos normalmente são de caráter transitório, né? A não ser que seja uma boate, seja um lugar fixo. Mas, por exemplo, vamos fazer um Rock in Rio aqui. Vamos citar aqui o Rock in Rio. Vamos fazer um Rock in Rio. É um evento de caráter transitório. Então ele precisa de um alvará transitório para fazer aquele evento. Quero fazer uma feira de noivas. Cara, é um evento transitório, preciso tirar um alvará para aquele negócio e tudo mais. Hoje, já é muito mais facilitado isso. Mas, cara, tem como facilitar bem mais ainda. Bem mais, bem E é mais, um bem assunto mais. que pouca gente conhece, É um né, mercado cara? muito aquecido, né? É, cara? assim, porque, tipo assim, eu entendo até por conta da questão lá da Boate Kiss, né, que todo mundo lembra daquele evento super trágico, Sim. que, pelo menos, assim, pra mim, que trabalho com essa área de direito de entretenimento, melhorou muito a questão da legislação, que era muito parca, era muito pouca legislação, e hoje, cara, cresceu um volume muito grande. Mas, assim, tem coisas também que cresceram num volume muito grande, mas burocratizaram muito, entendeu? A gente teve o episódio da menina que morreu aqui no Rio de Janeiro, com o negócio de show. água e tudo mais. Cara, isso é uma legislação, assim, que, de verdade, é pra coibir aquele negócio de acontecer? É pra coibir aquele negócio de acontecer. Mas, cara, eu acho, assim, que dificulta muito o cara que quer montar um evento, Vamos ver. entendeu? Começa E aí a você criar... consegue ver um meio termo. começa a criar muito custo pro cara, muita burocratização pro empresário tentar investir no negócio, que já é muito difícil, entendeu? Você já tem um monte de questões trabalhistas, um monte de questões tributárias, aí assim, beleza, o cara tem que se preocupar com a água e tal, não sei o quê, mas, cara, tem o formato de como a água tem que ser, tudo tem que ser, e aí complica de verdade. Complica. Cara, te falar, o papo tá muito legal. Tinha muita pergunta aí, mas nosso tempo tá acabando. E a gente sempre costuma terminar os nossos papos aqui em sonhos, né? O que você sonha pra cidade do Rio de Janeiro? Pra perspectiva de cidade que a gente quer? Enfim, e também manda uma mensagem pras pessoas, né? Pros eleitores. cariocas, eleitores, pretensos eleitores aí. Então, cara, assim, o que eu tenho de sonho pra cidade do Rio de Janeiro, cara? É a cidade que eu nasci, é o lugar que eu sempre falo que eu nunca queria trocar o Rio de Janeiro por nenhuma outra cidade. A gente fala, é uma cidade maravilhosa, mas que hoje em dia, infelizmente, perante a mídia e todo mundo, a gente sabe que não é isso tudo. É maravilhosa no sentido ambiental, no sentido de geográfico dela, mas de verdade, para se morar, é realmente uma cidade bem complicada. E o meu sonho, cara, é ver, cara, o Rio de Janeiro dos anos 70. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algum vídeo dos anos 70, cara. Era bizarro. As pessoas andavam... Não que as pessoas... Não quero que as pessoas andem na rua. Mas as pessoas transitavam na rua de terno e gravata, bem elegantes. Claro que a ideia não é que as pessoas transitem bem elegantes, mas que tenham aquela tranquilidade que elas tinham Sim. naquela época. Sim. Entendeu? As pessoas andavam Paz. tranquilamente. Tenham paz, cara. Se você for um pouquinho aqui do nosso lado, se a gente for em Brasília, você consegue andar com o celular na mão. No Rio de Janeiro hoje, infelizmente, Não tem esse a gente, medo, né? a gente anda porque precisa, mas sabe dos riscos que a gente corre. É. Então, assim, meu sonho é que a gente possa voltar a ter paz, entendeu? Que a gente possa voltar a ter uma cidade em que eu possa sair com meu filho e falar assim, cara, eu tô saindo agora com meu filho e eu sei que eu vou voltar pra casa, entendeu? E hoje, infelizmente, a gente não tem essa paz, porque, cara, eu até brinco com pessoas na rua, eu falo, cara, eu conheço gente de um monte de estado, falei pra vocês que palestram em um monte de lugar, eu até brinco e falo pra eles, falo, cara, Rio de Janeiro virou clichê, não é pra amadores, né? Eu falo, cara, aonde você vê uma cidade, gente assaltando de fuzil? Ah. Nem São Paulo. Não, São Paulo não tem a quantidade de arma que tem aqui. Nem São Paulo. Então, se você for em São Paulo, você tem uma sensação de segurança maior do que o Rio de Janeiro. E, infelizmente, o Rio de Janeiro a gente não tem sensação de segurança alguma. Você sai todo momento, você tá com um risco ali. Meu sonho, cara, é que isso acabe, que a gente consiga ter uma cidade melhor. Claro, Felipe, acabar com o tráfico? Impossível.
Cara, é muito difícil. Pra reduzir, vai. É muito difícil. Mas... Acho que reduzir o poder violento deles na rua, pra população. Exatamente. É mais palpável hoje. É mais palpável, exatamente. Colocar eles dentro de uma perspectiva em que ele consiga ter a visão de que o Estado é que é o poder e não eles que são o poder. Antigamente o bandido nem descia do morro, hoje em dia Exatamente. tá em todo lugar. Não, a ideia de tudo como começou era até muito diferente da ideia que se tem hoje, entendeu? A ideia era de defender a população da própria comunidade. Hoje a ideia é já prejudicar as pessoas que estão fora da comunidade. Então, meu sonho é esse. E pra você aí, que é meu pretenso, cara, é difícil de falar, cara. Assim, eu tô sendo muito honesto, é difícil de falar porque eu não sou o cara político, não sou o politicão que vou chegar aqui e contar um monte de história. Tudo que eu falei aqui é de coração, tudo que eu falei da minha vida. Coisas que eu penso pro Rio de Janeiro, coisas que são da minha vida. Até por isso, eu acho que eu cheguei até aqui com o Podemos, tá? Uhum. Porque desde o primeiro dia que eu sentei lá dentro do partido, eu falei, cara, eu não sou o cara que sou político, eu não sou o cara que você tá achando que vai ficar contando um monte de história mirabolante. Eu tenho até um cliente meu que eu falo assim, cara, eu sou o cara que vou lá, muito embora as pessoas achem que vai, né? Falei pra ele, cara, eu sou o cara que não vou mentir. Aí ele falou assim, cara, mas político tem que mentir. Eu falei, desculpa, então eu não sou político. Então, mas pra você aí que é meu eleitor, que tá aqui assistindo a gente, cara, eu quero... Pretenso eleitor, tá, gente? Meu pretenso eleitor. Meu pretenso eleitor. Até o dia 21 é pretenso. Meu pretenso eleitor. Até porque eu também sou pretenso candidato. Exatamente. Isso. Deixar muito claro. Advogado é fogo, não deixa uma brecha. Daí eu. Cara, eu quero que você entenda que eu tô aqui porque eu amo o Rio de Janeiro, tô aqui porque eu amo também o mercado de eventos, eu tô aqui porque eu quero fazer diferente. Porque o que já existe hoje a gente já viu que não dá certo. O sistema que existe hoje não dá certo. É claro que eu tenho clara convicção, pra você ver que eu não fico contando história pra ninguém, que não é um trabalho fácil. Não dá pra virar pra vocês e falar assim pra mim, Felipe, se você for eleito em 4 anos você muda tudo isso. Mentira, vou estar mentindo, não é impossível. É impossível. Mas tem que começar. Tem que dar um start. E se der o start, cara, eu tenho certeza que uma hora a gente vai chegar lá e vai falar assim, cara, a coisa tá acontecendo. Você escolheu uma casa muito boa também, né? Podemos... Exatamente, exatamente. Partido super tranquilo, super... Que atende às necessidades do carioca, né, cara? Exatamente. Cara, deixa teu Instagram, pessoal. Isso, eu ia pedir pra ver seus vídeos palestrando tudo. Também, pra gente ver também. Fala aí seu Sim, arroba. sim. Meu arroba é o Advocacia para Eventos. Advocacia para Eventos. Até o Instagram dele é simples, tá vendo? Até o Instagram fica fácil de encontrar. Exatamente. Segue J Podemos também. O Podemos Rio também. Por favor. Gomes Isabela.rio, que eu tô Isso, chique. michelsilva.rio. Tamo lá. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Tamo junto, porque juntos Podemos. Essa foi boa.